Olá, amigos do canal Tempo de Oração, meditando Salmos, e desta feita, Salmo 2. Vamos trazer para você os mistérios desse Salmo 2. É um salmo com 12 versículos e que, se você lê de um modo geral esse Salmo 2, você não vai entender muito. Porém, quando nós terminarmos essa meditação desse Salmo 2, você vai entender sobre esse salmo, esse segundo salmo, tá bom? E no final, quando terminarmos, aí você se inscreve, né? Quem ainda não é inscrito. Mas vamos então, eu vou pedir para colocar aqui na tela para você acompanhar, até porque você acompanha com a mesma versão da Bíblia que eu estou lendo, né? Porque se você estiver em outra versão, fica um pouco diferente, né? Mas o significado é o mesmo. Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Uma pergunta. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudimos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, a gente tem que entender esse Salmo 2, senão fica muito confuso. Até porque é um salmo profético. É um salmo que está apontando para um ungido de Deus. É um salmo que está apontando para o reino eterno. É um salmo que, dentro das palavras desse salmo, a gente consegue ver aqui o milênio, a gente consegue ver aqui muita coisa no futuro. Até porque os salmos, a metade, mais ou menos a metade dos quais são atribuídos a Davi, o suave cantor de Israel. Conforme os seus títulos, vem quase todo o período áureo, de Israel. Isso é há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então aqui a gente vê de que são proféticos os salmos, inclusive esse Salmo 2, apontando para o tempo de Cristo, para o tempo da igreja, para o tempo do final de tudo, Mas vamos meditar versículo por versículo. O versículo 1 do capítulo 2, eu vou falar o 1, o 2 e o 3. Do 1 ao 3, o versículo. Porque é uma descrição de ódio, e de rebelião que a humanidade lança contra Deus, contra seu Filho.
E esse romper os laços é rejeitar totalmente a autoridade do Messias, né? A gente vê aqui uma rejeição dos judeus rejeitando o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Já o versículo do 4 ao 6 é uma resposta de Deus perante essa rebelião. Quando diz no versículo 4, ri-se, ri, do verbo rir, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, é como se fosse uma resposta de Deus perante essa rebelião. Ri-se, zomba. São as maneiras de expressar que a onipotência divina nada tem a temer ante as maiores forças que os seres humanos possam criar. Inclusive, bombas, como o ser humano pode criar bombas atômicas e foguetes interplanetários. Já quando a gente vem aqui para o versículo 7, 8, 9, que diz, proclamai o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Quando a gente vem para esses versículos aqui, esmiuçando, é a declaração de Deus, que Cristo é seu Filho unigênito. E a palavra gerei, pois compreendida pelos apóstolos nos seguintes sentidos. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, o fato de Cristo também ter sido Filho de Deus desde a eternidade, né? E terceiro, Cristo como Filho recebe de Deus sua comissão e executa com obediência. O domínio do Messias, aqui no versículo 8, a gente já vê o domínio, pede-me e eu darei nações, aqui já é o domínio do Messias, né? Será para todos, né? Aqui a gente já consegue ver o Senhor reinando nesse salmo, que já é o milênio, né? E no versículo 9, os que desejam dobrar os joelhos perante Cristo, os que não desejam dobrar os joelhos perante Cristo no dia do julgamento, serão dobrados até quebrarem, quer dizer, no dia do juízo final não tem como, né? Então a gente vê também nesse versículo 9, quando diz, com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E esse versículo 10 ao 12, né, é a exortação solene, quando diz, sede prudente, servi, alegrai-vos, beijai, refugiai, né? Cristo precisa ser recebido agora como Salvador, para que possamos servi-lo eternamente como Senhor. Muito legal. Esse salmo, ele traz esses mistérios que só o Espírito Santo, as pesquisas, os pesquisadores, as fontes, os registros, quando a gente estuda, que faz a gente entender na meditação desse salmo. Muito legal. Trata-se, então, do reinado do ungido de Deus. Não é verdade? Muito bem, espero que você tenha gostado. Eu gostaria de dizer para você que na meditação desse salmo você deve estar preparado, porque nós estamos realmente no final dos tempos e você tem que estar preparado o seu coração, preparar a sua fé para esse final dos tempos, esse tempo apocalíptico que estamos vivendo, né, dos sinais da vinda do Senhor Jesus, essa pandemia, essas pestes, as guerras, tudo que está acontecendo, o avanço tecnológico, essa desunião política, essa crise política mundialmente, né? E tudo isso nós entendemos que esse salmo está apontando para tudo isso. Então, vamos estar preparados. Vamos estar preparados, toda a igreja, todos vocês, independente da sua religião. Então, amigos, você gostou? Então se inscreva agora, se você não é inscrito. E se você já é inscrito, me ajude a crescer esse canal, pois também é um canal de meditação. Deus abençoe e até o próximo.